Olá pessoal, eu sou o Victor e esse é o nosso primeiro vídeo de uma série sobre jogos. Jogos são um tema comum nos problemas de Olimpíadas de Matemática, certo? Geralmente jogos são situações em que você tem, por exemplo, aqui dois jogadores, né, que nós chamamos de A e B, e você tem um certo conjunto de jogadas permitidas, né? Aqui as nossas jogadas permitidas são as seguintes: você está num tabuleiro de uma linha que tem 11 casas, né? E as jogadas permitidas para cada jogador na sua vez são marcar uma das casas do tabuleiro que não esteja marcada ou marcar duas casas do tabuleiro se essas duas casas não estiverem marcadas, estiverem lado a lado, certo? Você supõe que exista alguma justiça no jogo, certo? Qualquer jogador, sendo mais ou menos inteligente, ele pode vencer. Só que em alguns jogos acontece que existe uma estratégia que algum dos jogadores pode adotar que vai levá-lo a vencer sempre, certo? E nesse jogo aqui, eu vou mostrar para vocês que o primeiro jogador tem uma estratégia para vencer sempre, certo? Qual seria essa estratégia? Essa estratégia é o uso da simetria. Eu vou pegar a casa que está no meio do tabuleiro, certo? 5 para lá, 5 para cá. E vou, como eu sou o primeiro jogador, né? O A é o primeiro jogador, ele vai marcar aqui, tá certo? Quem perde nesse jogo é quem não tem mais onde marcar, certo? Quem não tem mais onde marcar, por exemplo, porque... Bom, só pode ser porque acabaram as casas, né? Acabaram as casas e aí o cara não tem mais a jogada para fazer, tá? Então, por que que o A, se marcar assim, ele vai ganhar? Porque ele tem uma estratégia que é a seguinte: se o B vier e marcar essa casa aqui, o A vem e marca a casa que é simétrica em relação àquela casa do centro que o A tinha marcado na primeira rodada, certo? Se o B aparecer aqui e marcar, por exemplo, essas duas casas, o que que o A vai fazer? Vai marcar as duas casas simétricas, correto? Se o B marcar aqui, o A marca lá. Se o B marcar aqui, o A marca lá, aí o B ficou sem ter como jogar. Então, esse jogador A aqui é esse que pode vencer sempre, certo? Por que que ele vai vencer sempre? Qual é o argumento aqui? É o seguinte: o número de casas é finito, então o jogo termina em algum momento, correto? Se o A está sempre marcando a casa simétrica, a casa que o B acabou de marcar, é porque a casa simétrica a essa que o B marcou também está vazia e o A também pode fazer a jogada simétrica. Ou seja, o B nunca consegue deixar o A sem jogada, certo? Agora, como as casas são finitas, algum dos jogadores em algum momento vai perder, certo? Então esse jogador tem que ser o jogador B, porque o A nunca perde. Esse é um exemplo de um jogo onde o primeiro jogador tem a estratégia vencedora. Então, um outro exemplo de jogo aqui é um que caiu na UBM do ano de 2004, que é o seguinte: você tem um tabuleiro de duas linhas e N colunas, e você tem dois jogadores A e B se alternando nas seguintes jogadas. Eles estão colocando peças de dominó sobre as casas do tabuleiro, certo? Então você pode colocar uma peça de dominó assim, né, em pé, ou você pode colocar uma peça de dominó deitada, correto? Enfim, é claro que você não pode colocar peças que tenham um lado saindo do tabuleiro, certo? Você quer que cada peça ocupe exatamente duas casas e casas que ainda não foram ocupadas por nenhuma peça. O jogador que perde é o jogador que não tem mais onde colocar dominó, certo? Perde quem não pode mais jogar. Então, aí aqui ele faz duas perguntas. Quem tem a estratégia vencedora se o N é 2004 e quem tem a estratégia vencedora se o N é 2005, certo? Bom,
Aí, como ele deu problema com o n, né? Ou como ele deu problemas com números muito grandes, né? Você precisa começar pensando em casos pequenos, certo? Por exemplo, o caso mais banal de todos, o n igual a 1. Você tem um tabuleiro 2 por 1. Obviamente, quem vai vencer é o primeiro jogador, né? Ele põe um dominó em pé aqui e acabou. Então, A vence, certo? N igual a 2 já é diferente, né? N igual a 2 é assim, o primeiro jogador, não importa onde ele ponha a peça, né? Ou em pé, ou deitado, ou na linha ou na coluna, vai sobrar um parzinho de casas aqui para o segundo jogador colocar a peça de dominó dele. Então, não importa o que o A faça, o B vai vencer, certo? N igual a 3. O caso N igual a 3 já fica um pouco mais interessante, certo? Como é que eu faço aqui? Bom, você vê que você pode repetir a estratégia do nosso último problema, né? Se o jogador A colocar uma peça de dominó aqui, ele quebrou o tabuleiro em duas partes simétricas, certo? Aí então é só ele fazer de novo. Bom, na hora que o B colocar aqui, o A coloca aqui, né? E aí o B ficou sem jogada. Então aqui o A vence, certo? Esse caso aqui nós podemos generalizar, certo? Se você tem um tabuleiro 2 por N, onde o N é ímpar, então você consegue pegar essa coluna do meio aqui na primeira jogada e colocar um dominó, certo? O que você vai fazer? Você coloca um dominó na coluna do meio e você coloca n-1 sobre 2 para cá, porque o n é ímpar, certo? Você tem simetria, ou seja, se o n é ímpar, quem vai vencer é o A, certo? Ele vai fazer a jogada simétrica, que nem no problema anterior. Agora, e se o n for par, certo? Por exemplo, se eu for pensar quando o n é igual a 4. Se eu for pensar quando n é igual a 4, eu também tenho uma simetria possível, né? Que é olhar para esse vértice aqui do centro, né? E fazer uma simetria central. Por exemplo, se o primeiro jogador colocar um dominó aqui, o segundo vem e faz a jogada simétrica, né? Ele reflete esse dominó em relação a esse ponto aqui e coloca lá na outra posição, certo? Aí o primeiro jogador joga aqui, por exemplo, ele reflete essa jogada dele para cá, certo? Agora é uma reflexão em relação ao ponto, não mais ao eixo central de simetria, mas continua sendo uma simetria, certo? Então aqui, quando n é par, o B vence, certo? E, finalmente, eu vou chegar à conclusão de que, quando n é igual a 2004, eu tenho uma estratégia vencedora para o B, né, como nós já verificamos, por uma simetria central. Quando n é 2005, o A tem a estratégia vencedora. Além da simetria, nós podemos utilizar a estratégia de procurar por posições vencedoras. Num jogo entre dois jogadores, o que são posições vencedoras? Uma posição é vencedora se o jogador que está naquela posição tem a possibilidade de jogar de modo que o jogador da rodada seguinte caia numa posição perdedora, certo? E o que é uma posição perdedora para o outro jogador? É uma posição onde não importa qual seja a jogada que ele faz, ele vai necessariamente dar uma posição vencedora para o adversário, certo? Então aqui, esse jogo consiste no seguinte, nós temos 13 casas aqui, certo? Uma moeda lá na casa inicial e as jogadas permitidas são você mover a moeda em 1, 2, 3, 4 ou 5 casas, certo? Para a direita. E o vencedor é quem conseguir colocar
a moeda na última casa, tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa posição aqui. Essa posição aqui, para nós, vai ser uma posição perdedora, tá? E por que ela vai ser uma posição perdedora? Porque se eu sou o jogador que recebe o jogo com a moeda nessa posição, isso significa que o meu adversário conseguiu colocar a moeda na casa final. Então ele venceu, certo? Então, para mim, essa aqui é uma posição perdedora. E aí a posição vencedora seria aquela posição onde o jogador pode jogar o adversário numa posição perdedora. Ora, se ele pode se mover de 1 a 5 casas para frente, então, por exemplo, isso aqui é uma posição vencedora, porque ele pode jogar o adversário lá no P, isso aqui também, isso também, isso também e isso também, tá? Então aqui nós temos exatamente 5 posições vencedoras, porque de todas elas você pode jogar o cara na posição perdedora, ou seja, de todas elas você pode vencer, né? Então, aí vocês vão concordar comigo que essa posição aqui é perdedora. Por quê? Porque não importa se o cara jogue 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 casas para frente, ele sempre vai deixar o adversário dele numa posição vencedora, certo? E aí, como essa posição aqui é perdedora, eu posso dizer que essa posição aqui é vencedora, essa posição aqui é vencedora, essa vencedora, essa vencedora, essa vencedora, porque de todas elas eu posso jogar meu adversário para uma posição perdedora. Bom, aí quem começa o jogo necessariamente perde, certo? Porque vai ter só como jogar o adversário para posições perdedoras. Então, o segundo jogador tem a estratégia vencedora. Qual é? É sempre jogar a moeda para essa casa aqui. E no final jogar para a casa final. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.